Olá! Olá, gente, vou entrando. Oi, Diogo. Vanessa. Oi, Rô. Oiê! Deu certo. Que eu apanho, né? Com essas lives. Ah, por mais que a gente faça, sempre tem uma novidade. Nossa, gente. Os botões mudam de lugar, enfim. É verdade. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. E aí, tá tudo bem? Como estão as Tudo coisas? certo. Calorão aqui em Campinas, viu? Aqui em Vitória também. Hoje fez muito calor. Só na base do E ar-condicionado. aqui é Não tem jeito. úmido. Então parece que a gente tá Hum, na panela de pressão. imagino. Aqui é terrível essa parte, a umidade. Mas é bom que venta bastante, né? Vem um vento, uma brisa do mar, assim, gostosa. Que aí quando tá ventando, ameniza o calor. Nossa, hoje nada de vento. Não adiantava nem deixar a janela aberta. Eu também aqui tô no ar o dia todo. E vamos lá. O pessoal tá entrando. A Dani vai entrar daqui a pouquinho também. Ah, legal. Ela Boa só noite, tá. pessoal. É. Oi, Léo, Cris. Nossa, já tem. Ó, o Renato. Muita gente já. Esperar mais uns 2 minutinhos. E a novidade desse aplicativo, hein, Tati? Como Você assim? viu? Que Estou incrível! trabalhando nele há 2 anos já. Porque eu não sei se você já teve oportunidade de procurar dispositivos, softwares, aplicativos para fazer sensorial, né? É, nunca. Os específicos que tem, eles são de fora do país, tem que pagar em dólar. Nosso budget muitas vezes não dá. Tá. Alguns são difíceis de mexer, tem que saber de programação. E então aquilo que eu falava como brincadeira um dia, né? Um dia eu vou desenvolver meu software. E ficava nisso, acabou virando realidade por uma coincidência do destino, por pessoas que a gente vai encontrando aí no caminho. Muito legal. Deus Estou animada. escuta. Deus escuta tudo que a gente manda aí pro universo, né? É Muito verdade. legal. Inclusive, uma vez eu estava fazendo mapa de risco de análise sensorial. E uma das coisas que a gente levantou foi exatamente esse processo de digitar. Porque uma pessoa, Hum, às vezes ali tem 200 fichas, a pessoa já digita meio de qualquer jeito e às vezes tem que conferir, é um negócio assim, complexo, né? Esse você digitar todos os dados ali, tudo, enfim. é um processo a mais, né? Leva super tempo. É, Eu me lembro, quando, na época de questionário de papel, a gente costumava fazer isso em duas pessoas. Então, uma ia falando, a outra ia digitando, depois trocava para conferir. E depois pegava uns ao acaso ainda, só para checar se tá certinho mesmo. não, eu já. A gente também fazia esse confere, uma época eu trabalhava no terceiro turno, e aí eu digitava de madrugada. Ha, De madrugada, eu dormia digitando ali o negócio, porque era imagina. muito difícil, é cansativo demais, né? E, e aí você fica na dúvida, ai meu Deus, será que eu digitei mesmo? Até testes mais simples, né? Como É, triangular, assim. fora a quantidade de papel também, né? A gente sempre usava rascunho, né? Para imprimir, mas ainda assim, né? É um negócio que acaba que as empresas hoje quase não nem precisam imprimir, tá tudo digitalizado, especificação técnica, documento, pouca coisa a gente arquiva, né? De fato. Então, é um super upgrade, assim, já tava mais que na hora, né? Sim, com certeza. Agora ele rodou, aconteceu o primeiro teste dele essa semana, e agora é trazer Que mais legal. gente para sensorial para essa oportunidade aí de não precisar mais ficar digitando muitos dados e usar um monte de papel ou pagar um monte de dólares. Imagina, incrível, incrível, incrível.
Então, ó, já deu 6 minutos. Acho que a gente pode ir Vamos começando. lá. Então, gente, eu e a Tati, a gente se conhece desde 2016. Depois a Fernandinha me mandou aqui no Ah, direct. você foi Falei, procurar o ano, eu 16. não lembrava exatamente. Foi 2016. A gente contratou o serviço da Tati para dar um treinamento para a gente em company, na empresa que nós trabalhávamos, porque nós vimos a necessidade de ter um painel treinado para fazer tantas liberações ali de produção, quanto para a gente testar produtos, né? Às vezes a gente tinha alguns projetos de redução de custo, e aí a gente ficava na dúvida se aquela fórmula que a gente tinha proposto tinha diferença, o consumidor ia perceber, né? Então, e aí a Tati foi lá, ficou um tempo com a gente lá na fábrica, e aí ensinou a gente a fazer. Inclusive, eu estava mexendo nos meus e-mails, eu achei esse treinamento daquela época É mesmo? slides. Se você quiser, depois te compartilho com você. Ah, legal. E aí foi, enfim, né? Depois desse período, a gente começou a aplicar de fato essas metodologias. E o que, assim, me chamou muita atenção é que, por mais que é técnico, ele não é um negócio assim de outro mundo. A gente não precisa de uma super, hiper, mega estrutura. Óbvio que se tivermos cabines separadas, não sei o que, é o mundo ideal, né? Mas muitas indústrias pequenas, médias, né? E até indústrias grandes, como era o nosso caso, a gente não Uhum. tinha esse privilégio de ter essa superestrutura, mas a gente conseguia fazer testes que faziam sentido. Inclusive, a gente tinha uma ferramenta que a gente chamava lá de pré-teste. A gente aplicava o sensorial lá, validava e depois a gente contratava a Unicamp lá para fazer para gente. Mas a gente não queria pagar a Unicamp, que era caro, sem ter um cheirinho ali do que seria. E muitas vezes o resultado era similar. Então, o que mostra que os nossos testes ali, né, por mais que a gente não tinha uma super estrutura, a gente conseguia ser técnico o bastante para ter uma resposta legal, né? Essa ferramenta que você comentou, né, de fazer os testes internamente e depois externamente para uma validação final é muito válida, porque aí você economiza, né, do seu budget, você vai para o teste externo quando você já tem mais certeza do seu resultado, e você consegue fazer essa validação, né, dentro de casa mesmo, ainda que não com consumidores reais, mas depois você tem a segurança de validar isso externamente. E lembrando desse, foi minha primeira consultoria essa, viu? Olha que legal. Foi no mestrado, foi minha primeira consultoria. E eu me lembro muito da estrutura que vocês tinham. E realmente não era uma estrutura de sensorial, né? A gente Não. tinha exatamente uma sala de reunião e uma cozinha. Isso Então, aí. a cozinha e a sala de reunião já ficavam separadas por uma porta, o que é super legal, né? Para os avaliadores não verem o que você está preparando, para eles realmente terem contato com a amostra às cegas. E a sala de reunião, a gente preparava, cada um sentava ali num cantinho, separado, sem conversar, e assim a gente fazia sensorial. Realmente, se você tiver uma estrutura linda e maravilhosa, ótimo. Mas se você não tiver, não precisa de nada de outro mundo. Você precisa de conhecimento só. É isso mesmo. E aí depois, né, a gente montou esse painel, foi muito legal, tivemos respostas, assim, conseguimos atingir nossas metas na época, que eram de desenvolver alguns produtos ali específicos, e aí deu super certo. E é bem isso, né? Eu tenho um pouco de vontade de querer fazer e adaptar, né, e ter um time ali que tá comprometido, né, com isso. E aí, esse negócio da conversa, acho que é geralmente a parte mais difícil, né? Porque a pessoa já chega querendo conversar e a gente não pode falar. A gente fica meio do professor ali na sala, mas era bem isso mesmo. E depois eu saí dessa empresa e aí eu fui para uma outra empresa trabalhar e a gente implantou também muito essa logística, né? De preparar ali no laboratório, no nosso caso, ali nessa segunda empresa, não era anexo, mas a gente preparava no laboratório, codificava, porcionava tudo, e aí levava para uma sala de reunião e o pessoal também ia entrando e fazendo sensorial. E uma coisa que eu não sei se faz muito sentido, Tati, é uma pergunta técnica, é que nesses casos, quando a gente faz o teste ali com os próprios colaboradores da empresa, acabam
que eles são mais habituados a consumir aquele produto. Então, eu acho que acaba que eles são até um pouco mais críticos, assim. Não sei se isso faz sentido, porque a gente percebe isso muito com adoçante, né? Eu trabalhava numa empresa de produtos sem açúcar e adoçante é muito particular, porque quando você consome, você tem o hábito de consumir, a sua resposta sensorial é muito diferente de pessoas não consumidoras. Tanto que não existe uma migração ali de categoria. O cara que consome sucralose, ele consome sucralose. O cara da stevia é da stevia. O do aspartame é o aspartame, porque eles são muito diferentes sensorialmente. E aí a gente percebia que lá, como o pessoal era habituado a consumir adoçante, porque isso era estimulado, né, pela empresa, a gente tinha uma resposta, principalmente em testes triangulares, assim, a gente estava com a dúvida de algum ingrediente, homologação de fornecedor, o pessoal era muito crítico, eles pegavam, assim, muito. Isso acontece mesmo porque quanto mais você está habituado a consumir um produto, mais você vai treinando, mesmo que de uma forma informal, né? Não é claro, um treinamento sensorial normal que a gente faz com o painel, mas você vai cada vez percebendo mais as características daquele produto, então acaba que você de fato percebe mais diferenças depois de um tempo. E aí, Rosana, até por isso que é importante que a gente faça sim os testes internamente, não deixe de fazer, mas depois valide isso externamente, porque aí a gente trabalha com consumidores reais, né? Se a gente parte para painel treinado ou para testes discriminativos, como é o caso do triangular, a gente pode fazer internamente. Mas se a gente quer ter uma visão depois de como o consumidor enxerga isso, depois da validação interna, é bom a gente ir para o teste externo também. É um termômetro, né? Pra gente saber ali. Porque o processo de desenvolvimento acaba que ele demora, né? Muitas pessoas não conseguem ter essa dimensão, mas a gente tem ali 12, às vezes 18 meses trabalhando no desenvolvimento de um produto, e aí você vai testando um ingrediente, outro, e acaba que chega uma hora que você, putz, não entendi, será que alterou aqui o meu produto? E aí a gente fazendo testes regularmente, eles vão nos dando um norte, porque às vezes logo no começo a gente consegue perceber que é muito diferente, enfim. E a gente tem um defeito, né, o profissional de PD, que a gente se apaixona pelo produto. Não podemos ser assim. E aí a gente começa a achar que aquilo ali tá maravilhoso. muito bom, e é maravilhoso. E é meu que a gente vai ensinar para o consumidor como gostar daquele produto, que é daquele que ele tem que gostar. E assim, é uma coisa que você gosta, não é o seu consumidor. A gente precisa separar isso na cabeça. E eu tive um caso muito legal, que é de shake. Eu estava desenvolvendo um shake e substituto de refeição. E a gente comparando com os concorrentes, né? Que eram... Ai, desculpa. Tem um cachorrinho aí, pedindo comida. Aí, esse shake substituto de refeição, ele tinha um gosto doce, assim, pra mim, muito doce. E aí eu fiz ele com doce menos, porque eu ficava pensando, você vai tomar um copão, gente, disso aqui. Não vai dar certo. E aí chegava no teste, dava pau. Eu ajustava, chegava no teste, dava pau. Eu falei, não é possível, meu produto tá muito melhor, os ingredientes, tudo, né? E aí eu conversando com uma consumidora, assim, falei, olha, mas não sei o que tá acontecendo, tal, com esse produto, né? Eu tô achando muito, tá reprovando demais. E assim, pra mim já tá ótimo. Aí ela, ai, Rosana, quando eu tô consumindo um shake desse, eu imagino assim, que eu tô consumindo um docinho. É o meu momento feliz do dia. Eu não consumo shake, então eu não tenho, né, esse parâmetro. E aí é um aprendizado, né, de que não é a gente, é o consumidor. E ele deve ser o nosso foco em tudo, né? Quando você vai abrir a embalagem, qual é a experiência dele, quando ele vai ver qualquer coisa ali, a gente tem que estar pensando nele. E o sabor, obviamente, né, é o coração ali do produto. Sim, isso que você falou é perfeito. Realmente, a gente tem que ter o consumidor, né, como foco. Afinal, é para ele que a gente está desenvolvendo. E aí, bom, nesse caso, você não era consumidora de shake, mas vamos imaginar que fosse consumidora de shake. Mesmo assim, você é uma pessoa que está imersa ali nos ingredientes do produto, conhece os concorrentes, sabe a diferença entre um produto e outro. Então, mesmo assim, a sua percepção pode não ser a percepção do consumidor real. Então, é sempre importante a gente
validar com esses consumidores reais. A gente nunca pode achar que a gente sabe o que o consumidor vai querer de um produto, que a gente se surpreende. Eu já me surpreendi muitas Não, e vezes. a Muitas gente vezes fala mesmo. assim, ai, não é possível. Às vezes, quando o primeiro passo, né, do desenvolvimento do produto é a nossa análise ali de concorrente, aí você vai degustar as concorrentes e você fala assim, é possível que a pessoa goste disso, gente. E aí você vai ver o líder de mercado, tem lá 50% do market share, mas, né, a gente está medindo com a régua de quem? É Exato. isso que é importante a gente ter. Por isso não podemos nos apaixonar pelo produto. Eu sei que é difícil. A gente fica ali namorando o produto um tempão, né? Até ele ir para a prateleira, mas... E aí é legal que a análise sensorial, bem feita, obviamente, ela traz a gente para o chão. Porque às vezes a gente fica muito flutuando, né? Ali numa ideia, no que a gente acha, no que a gente imagina. E aí quando a gente pisa no chão mesmo, fala, opa, volta para a realidade, não é bem por esse caminho que a gente tem que ir. Enfim. Mas a gente pulou um pouco, né, Tati? Eu queria saber de você. Conta pra gente da sua carreira, um pouco ali da sua história, enfim. Se você é doutora, né, em estatística, todos Em esses A, igual a B. em análise sensorial. A estatística é uma ferramenta que a gente usa, mas eu falo para todo mundo que nem precisa se assustar com a estatística. A gente não precisa saber como um estatístico, só como usuário, né? Só saber qual é a análise certa para cada caso, enfim. Minha carreira na sensorial começou em 2011. Eu me formei em biotecnologia. A sensorial era uma disciplina optativa, gostei, fui e estou aqui até hoje. Eu já trabalhei em Instituto de Pesquisa Sensorial, já trabalhei em indústria de ingredientes alimentícios, já trabalhei em indústria cosmética, sempre na área sensorial. Fiz meu mestrado e meu doutorado na Unicamp, também em análise sensorial. E desde 2019 eu trabalho com consultorias e treinamentos em sensorial. Tenho um curso online, tenho o Instagram, que eu falo todo dia de sensorial, então fica o convite aí também para o pessoal acompanhar. E lá a consultoria que bom, a ocasião onde a gente se conheceu foi minha primeira consultoria, que eu fazia alguns projetinhos assim pontuais durante o mestrado. Então aí foi nessa oportunidade. Eu lembro, acho que foi até pela empresa Júnior, né? Foi pela empresa Júnior. Foi, acho que foi. Muito legal. E esse projeto, inclusive, que a gente fez junto, ele era um projeto de estágio, né, da nossa estagiária, que era montar um painel. E aí lá na Raiz eles tinham, né, esses painéis, enfim, esses projetos, e aí o dela era o painel, e aí a gente conseguiu montar e tudo. E aí, assim, o conhecimento depois a gente fez para uma categoria de produtos, acho que era tomatado, se não me engano. Era E aí, molho de tomate. e aí depois a gente foi estendendo isso para outras categorias, que foi muito legal, porque nós começamos a desenvolver, por exemplo, mostarda, que era um produto super difícil, muito específico ali, né? Muito ácido. E aí a gente foi aplicando ali as metodologias, porque ter o conhecimento ele vai te dar liberdade, né? E flexibilidade de você conseguir e atingir ali em qualquer tipo de categoria de produto, né? De alimentos ou, enfim, cosméticos. Na verdade, acho que tudo, né? Tem que ter essa pesquisa com o consumidor. Tudo. Tudo que onde os atributos sensoriais do produto vão ser um critério de escolha pelos consumidores, é válido a gente fazer sensorial. E aí, vale citar como exemplo aqui, o pessoal é de alimentos, mas eu já fiz sensorial de tinta de parede, já fiz sensorial de absorvente, de ração de cachorro. Então, assim, tudo dá para fazer sensorial. Verdade. E é um processo mesmo, né? É um passo a passo que você tem que seguir, independentemente do seu produto. Então, se você conhece os métodos sensoriais, sabe qual é adequado para cada pergunta que você tem ali sobre seus produtos, você consegue aplicar para todos eles e replicar depois em outros lugares, né? Porque você aprendeu ali painel sensorial com molho de tomate, depois foi aplicar para shake, para chocolate, enfim. E, assim, os consultores, né? Quem trabalha com consultoria na área de alimentos, em geral, eles atendem as pequenas e médias empresas, né? Não são ali grandes empresas super estruturadas e tudo mais.
E aí o grande problema dessas empresas é que a gente trabalha e tem muito contato com quem aprova o produto, né? Quem ali valida, né? Chancela, assina embaixo, que são os donos. E aí a gente entra num conflito de interesses, obviamente, de coisas, né? De a gente conseguir separar o que é técnico daquilo que a gente acha que é bom, o que a gente gosta, o que a gente imagina, né? Porque geralmente os donos ali raramente são pessoas técnicas, né? São pessoas do business que abriram ali um negócio de sucesso, que tem toda uma carga super valiosa, né, de negócio, mas não conhece técnica de alimentos. Sim. E aí, o que você acha que a gente consegue, assim, abordar de uma maneira que a gente consiga convencê-los tecnicamente, né? Eu já, assim, eu sou uma pessoa que quando eu percebo que a influência é muito grande, que eles não deixam a gente fazer o trabalho técnico, eu já prefiro nem pegar. Porque eu vou me enganar. No começo da carreira, acabava que eu fazia isso um pouco, porque eu tinha outros objetivos ali, precisava, né, me consolidar, mas hoje eu já consigo escolher um pouco, né? E tem empresas que a gente percebe que essa influência do dono ali é muito grande, Sim. e isso acaba atrapalhando, né, o nosso trabalho. E aí você já teve uma situação dessa, aconteceu com você, alguma abordagem assim que você ficou com dificuldade, sabe, de ir para técnica mesmo? Sim. É muito comum isso, né? Até porque em algumas empresas tem uma relação até emocional com os produtos, com a história deles. Mas dos projetos que eu já vivenciei, assim, alguns não teve jeito, assim, meu contato sempre é mais com o pessoal técnico mesmo, né? E aí treino o pessoal técnico, ensino as metodologias, eles aplicam aos produtos, e aí quando eles levam isso para cima, para ser aprovado, eles me voltam com a frustração: olha, Tati, fiz, apresentei, mas realmente não deu, não foi para frente. O que eu gosto sempre de sugerir, de fazer, não que vá virar o jogo totalmente, mas é algo que vai acendendo o alerta devagarzinho. É ter concorrente no teste. Porque a partir do momento que você mostra que, olha, seu produto está perdendo do concorrente do jeito que está, isso acende um alerta. Se a empresa quiser ir pelo caminho que está perdendo do concorrente, está avisado. E se isso der um resultado negativo no futuro, em vendas, em reclamação de consumidor, tem esse histórico e aí a sensorial passa a ser mais valorizada. Porque eu acho que uma grande questão também é que as pessoas não acreditam muito no sensorial como ciência. Tem uma crença de que, porque é um monte de gente provando o produto, de que não é ciência, de que é só um monte de opinião. E não é assim, né? A gente tem todo um rigor científico para fazer. Então, com o tempo, ela vai se mostrando, né? A empresa vai passando a escutar mais, passando a valorizar mais. Mas realmente é um processo. Não tem Não, muito e eu segredo. tenho muito assim, que eu gosto de dividir muito o porquê para entender o como, né? Por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que a gente usa esse teste? E uma vez, um case, né? A gente estava desenvolvendo uma geleia e aí nós enviamos amostras codificadas para o marketing. E aí a gerente de marketing, ela comprou o concorrente e ela analisou junto. Então, na cabeça dela, todas as amostras que nós enviamos eram nossas e ela comprou um concorrente. Olha. Sendo que na avaliação cega que ela fez, ela botou o concorrente que ela comprou em primeiro lugar. E aí depois, a nossa amostra que a gente preparou, a gente sempre mandava duas, né? E o concorrente. Porque senão a pessoa já sabia, né? Já ia influenciada. E aí ela colocou, enfim, o concorrente com a marca, com o rótulo, depois a nossa, depois o segundo protótipo nosso e por último o concorrente. E aí é o mesmo concorrente? O mesmo. Só que assim, a amostra, produtos que tem ingredientes naturais, frutas, enfim, ele varia um pouquinho, né? Então nem toda amostra que você vai comprar, ela vai ter exatamente igual. Mas ele segue ali um padrão. E ela fez isso totalmente, obviamente, influenciada pelo rótulo, né? A gente já tem uma tendência a achar que tudo que é nosso, que a gente faz em casa, é ruim. Então,
Aí a minha analista no dia falou, Rossana, ela fez isso, e agora? Eu falei, agora você vai ligar para ela e vai contar o que você fez, o que você mandou. E ela ficou super sem graça, porque é uma coisa assim. Mas aí eu falei, gente, a gente precisa dar um treinamento básico do que é sensorial, como funciona, como vão ser os nossos processos, que critério a gente usa para mandar uma amostra para eles, para que eles entendam e comecem a respeitar ali, Sim. né? Os testes, enfim. Porque a gente, quando mandava para eles, a gente já tinha feito um pré-teste, né, interno ali. Então a gente fazia com pelo menos 50 pessoas. Sempre era o Muito mínimo bom. de pessoas. E aí a gente testava tudo, pô, legal. Então, quando mandava para eles, eles faziam, mandavam pra gente, a gente tabulava junto, e aí depois tinha uma outra apresentação de resultados. E aí nessa ela deu esse fora, assim, mas foi uma situação muito interessante. Mas sabe que é uma boa estratégia quando eu tenho oportunidade de apresentar resultados presencialmente. Eu gosto de meio que recriar na reunião a situação do teste. Então, a pessoa recebeu as amostras codificadas no teste, em tal ordem, é assim que eu entrego para o time. E aí eu faço uma simulação do teste com eles, mesmo que não vá compilar resultados nem nada, mas é só para quebrar justamente esse preconceito. Porque aí a pessoa degustou, ela não precisa nem compartilhar a opinião dela, ela toma nota no caderno dela só. E aí, quando a gente vem com o resultado do teste sensorial, a gente tem muito menos questionamento. Especialmente se a opinião da pessoa é parecida com a opinião dos consumidores. O que a gente fazia, porque geralmente, né, eu trabalhava lá no interior de Goiás, agora eu moro no Espírito Santo, mas os times de marketing geralmente ficam em São Paulo, né? Sim. Então a gente tava um teste ali, e aí o responsável pelo projeto no escritório tinha lá a missão de aplicar também. Então a gente mandava as instruções, mandava as amostras codificadas, o processo de preparo, enfim, a gente já mandava tudo para eles, um procedimentozinho ali, como eles tinham que preparar, e eles aplicavam lá. Mas aí, numa dessas, eles foram querer se adiantar, né, no processo e aí fizeram isso. Mas, assim, foi uma situação muito complicada, porque é um negócio que a pessoa julga ali, né? E Sim. tanto, por isso que o teste cego, a questão do código, acho que a primeira coisa, assim, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Você não precisa ter cabine, você não precisa ter um monte de coisa, mas o código, O código tirar o precisa. rótulo. E aí é importante não só o código, claro que o código também para a pessoa não saber o que está provando, mas ter uma área de preparo minimamente reservada para a pessoa não ver qual código é qual produto também. É, Então não é uma super estrutura, é um cantinho separado. o que nós fazíamos, porque a gente não confiava neles, a gente já mandava as amostras em outra embalagem. Por exemplo, se fosse geleia, a gente tirava da embalagem original, botava numa embalagem igual às outras e mandava codificado. Se fosse chocolate, a gente temperava de novo, botava em outra forma para tirar o logo e aí mandava. Óbvio que a gente respeitava o processo ali de temperagem, né, para não ficar também granulado, para não ter diferença, né, para manter a qualidade, mas a gente fazia isso para conseguir ter uma resposta mais honesta, né? Porque senão a gente fica muito no subjetivo, né? Do eu gosto não existe, né? Para mim tá bom, mas isso não existe. Não tem como a gente descrever e validar um produto subjetivamente. Óbvio que a sensorial existe uma interpretação, é claro, mas existe técnica, né? Assim como você disse, não é nada da nossa cabeça, a gente tá comendo produto o dia todo, né? Exatamente. Mas essa questão de... Oi. Oi, voltou. O alarme tocou aqui, desculpa. É, eu estava comentando da questão da marca, né? A marca, ela tem muita influência e não só nesse ambiente corporativo, mas também pro consumidor. Recentemente eu fiz um teste, aliás, é muito comum, né? Fazer teste de dois produtos que são concorrentes, assim, muito importantes da categoria. E aí, quando a gente pega esses resultados, é interessante porque muitas vezes você pega. Eu não quero citar nomes para não correr o risco de
deixa eu ver, marca A e marca B, eu vou chamar, tá? Tudo bem. Você pega os consumidores da marca A, você analisa o resultado só dos consumidores da marca A, e quando eles degustaram o produto às cegas, eles gostaram mais da marca B. Isso acontece, tá? Então, a análise sensorial é legal por conta disso. E ela, em associação com marketing também, ela traz muitos insights. Por quê? A gente faz a avaliação do produto às cegas, a gente entende em relação ao produto apenas, o que tá bom, o que não tá, o que precisa melhorar, o que não precisa. E depois, junto com o marketing, a gente faz um teste branded, que a gente chama, né? Com marca. Então, você vai apresentar o produto ali, não mais com código de 3 dígitos, mas na sua embalagem original, por exemplo, ou dizendo qual é a marca do produto. E aí você tem um comparativo, como ele é sem marca, como ele é com marca, e aí você sabe se você precisa trabalhar o produto ou se você precisa trabalhar a marca. Legal, isso é incrível, né? Porque muitas vezes a gente põe na conta do produto, né? Quando você faz um processo de desenvolvimento, uma rixinha ali, né? Onde, mas o produto não tá tão bom assim, porque bem que eu avisei, eu que eu não gostei. Enfim, isso é incrível, porque aí a gente vai conseguir fazer o diagnóstico correto. Porque às vezes a gente trabalha numa fórmula que tá boa e devia estar empenhando tempo ali, dinheiro, né? Gastando com outra coisa, né? Ou com branding, ou em outro projeto, enfim, outro produto. Sabe uma coisa interessante também relacionada à marca? Tem muita gente que acha que, bom, eu não consigo fazer sensorial, sei lá, não tenho tempo, não tenho estrutura, não tenho conhecimento. E aí ele vai desenvolver um produto com base no concorrente, com base no líder da categoria. O líder da categoria, ele pode ser líder da categoria não porque ele é o mais gostoso, mas sei lá, porque ele tem um melhor marketing, porque ele tem maior distribuição nas redes de supermercado. E isso é um problema, porque aí você está copiando um produto que é ruim. Será que depois a sua marca vai ter a mesma distribuição, vai ter a mesma força que a outra para ter tanto mercado quanto aquele produto que é ruim e está vendendo por outros fatores, né? Então a sensorial é realmente essencial no desenvolvimento. Nossa, isso aí que você tá falando é muito interessante, porque a gente, né, do P&D, a gente é muito viciado nisso. Sim. Como que a gente starta o nosso processo de desenvolvimento? Fazendo uma análise de concorrente, identificando ali as características dele, e geralmente quando vem um briefing, ele vem um pouco de um briefing Frankenstein, assim. Eu até brinco, né? Porque eles pegam a cor mais bonita de um, o sabor do outro, o cheiro, né? O odor do outro, a embalagem do outro, e monta ali um Frankenstein de universo ideal que ele quer. E aí a gente que se vira ali por conseguir entregar tudo, mas a gente começa exatamente fazendo essa análise, porque existe uma interpretação de que se tá funcionando, ele é o líder, tá ok, mas realmente é um conjunto, né, de coisas, marca, embalagem, distribuição, porque muitas vezes é exatamente isso, não existe distribuição, então o produto não consegue sair tanto ali, né, enfim, não vende não é porque não é bom, porque as pessoas não conhecem ou não têm acesso, enfim. E aí, pensando nisso, né? Quando vem esse briefing assim, eu sei que você não trabalha com desenvolvimento diretamente ali, né? Fazendo a fórmula, mas o sensorial, acho que é um braço gigante ali, né? Do desenvolvimento de produtos. Como a gente orientar, né? O time para fazer um briefing com as características sensoriais para o desenvolvimento, visando isso, o consumidor, ou vem do jeito que já vem, e aí a gente desenvolve, testa e aí revisa. Como é que você vê, assim, nas consultorias que você trabalha, como é um pouco esse processo? Sim. Na verdade, a gente tem análise sensorial, pode ter, né, análise sensorial em várias etapas do processo, inclusive antes de começar o desenvolvimento. Essa etapa que você comentou de análise dos concorrentes, ela é super importante. Todo mundo que desenvolve produtos deveria ser apaixonado também pelas diferenças entre eles, por degustar todos os produtos, por conhecer, né? A gente pode aplicar uma análise sensorial no início do processo, justamente com concorrentes, para entender o que cada um tem de positivo e negativo na visão do consumidor, e aí sim tirar informações concretas para o nosso briefing. Às vezes, se não tem orçamento suficiente para um teste maior, a gente pode chamar
5, 10 consumidores, fazer um pequeno grupo focal, entender o que eles gostam ou não em cada produto, como seria o produto ideal para eles, e dali também tirar informações para o briefing. Essa questão de copiar um produto ou outro pode dar bom, mas pode dar muito ruim também, né? Porque a gente não sabe exatamente, né, sem um olhar mais aprofundado, por que que um produto é o campeão ali do mercado. E é uma dificuldade, realmente, porque o que eu percebo, né, que eu vejo? Que ou as empresas não fazem nenhum tipo de teste, as aprovações elas são arbitrárias, ou os testes acontecem com um briefing muito assim. Ah, eu quero um produto, esse aqui é meu concorrente, ele tem que ser igual ou melhor que esse concorrente no desempenho sensorial. Já vi. E aí esse é o critério, né? E aí a gente aplica ali né, uma escala ali de desgostei muitíssimo, gostei muitíssimo, e aí a gente tabula esse resultado com base nisso, mas ele pode ser realmente um negócio que vai dar muito ruim, porque o sucesso de um produto é complexo, né? É Bastante coisa. multifatorial, né? E aí, esse negócio da gente fazer testes, né, em várias etapas, inclusive a aprovação final, ele tem que ser uma formalização disso, né? De fazer a formalização do teste, de apresentação do teste, de resultados ali mesmo, né? A aprovação, ela não deveria ser só com um time ou final, né? o responsável. É muito interessante. Só que é uma dificuldade ainda, né? Assim, as empresas conseguirem implantar. Por isso que eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso, mas às vezes a gente, né, não fazendo os melhores testes do mundo, a gente já começar a fazer alguma coisa já é melhor do que nada, né? Com certeza. Eu sempre falo que alguma sensorial é melhor do que nenhuma. Pelo menos você tem um cheirinho ali do que pode dar o seu resultado. Eu vou citar como exemplo uma empresa que eu trabalhei recentemente. Eu fui contratada para ajudar eles no processo de implementar a área sensorial dentro da empresa. E eles não tinham nem analista responsável, então, processo todo mesmo de encontrar essa pessoa, treinar essa pessoa. Eles construíram um laboratório sensorial no meio do caminho, e eles trabalhavam primeiramente, né, com pessoas de dentro do escritório. E eles têm muita cultura de modelo híbrido, e é um time pequeno. Então, eles tinham dificuldade de fechar um teste sensorial. Cada teste sensorial tem seu número mínimo de participantes mais adequado, e os métodos que eles mais trabalhavam eram os afetivos, que a gente tem um N mínimo recomendado em literatura de 60 pessoas. Eles não conseguiam 60 pessoas, eles conseguiam 30 no máximo. E aí, qual foi como aconteceu isso, né? Eles foram fazendo os testes com 30 pessoas, os clientes deles já foram se surpreendendo, sentindo mais segurança ali em receber, junto com os resultados de teste de laboratório, também os testes sensoriais, e depois eles fizeram parcerias com universidades, com o prédio, né, onde eles estão, o prédio comercial que tem outras empresas também. E aí eu me lembro até que recebi uma mensagem faz pouquinho tempo. Tati, fechamos nosso primeiro teste com 60 pessoas. Legal. Então, começa. Com o que você tem, com as condições que você tem, começa. Porque depois isso vai ganhando corpo, né? Só traz benefícios. Não, e o pessoal que trabalha com a gente, né? A gente tem um curso do Zero à Prateleira, onde a gente ensina profissionais a desenvolver produto. E o nosso foco, eles são esses profissionais que prestam consultoria. Então, às vezes, tem uma padaria que tem um produto super legal, sei lá, um molho, uma maionese, que é uma maionese super famosa, todo mundo vai lá para comer essa maionese. Como que a gente tira essa maionese de uma escala da moça que faz ali no liquidificador e a gente leva isso com segurança para uma escala industrial? E aí, como saber se quando a gente fez essa transformação, esse molho não perdeu qualidade? Porque as pessoas têm medo, né? Ah, é produto industrializado.
botou conservante, mudou tudo, é ruim, é isso, aquilo, aumentou a escala, não vai ser tão bom. Então, muita gente deixa de vender por esse medo. E aí, o que eu oriento o time é exatamente isso. Eu falo, gente, se você tá lá, ali no seu cliente, né, enquanto consultor, e ele surgiu, você enxergou uma oportunidade, fez a oferta lá, ele aceitou, e vocês estão trabalhando nesse desenvolvimento, façam testes sensoriais com quem? Com as pessoas que vão na padaria, que já estão habituadas. Exatamente. Reserva ali um cantinho. Óbvio que você não vai fazer lá na muvuca, no balcão, mas assim, bota uma mesinha ali no canto, convida aquelas pessoas. Geralmente eles são clientes fiéis, né? Então são as É, mesmas pessoas que vão lá. Convide eles, peça opinião, né? Dê lá para eles degustarem o produto codificado no copinho. Não é uma situação imperfeita no mundo, né? Maravilhoso que a gente sim, gostaria, mas traz uma segurança para o proprietário ali do estabelecimento e para a gente enquanto consultor, né, que desenvolveu ali aquele produto. Em melhorias, né, de produtos, de formulações, às vezes a gente trabalha com alguma redução de custo, mas o pessoal tem um pouco de preconceito, fala redução de custo, eu estou piorando o produto. Óbvio que existe isso, né? É uma tristeza quando isso acontece. A ai, gente não olha, a é, gente não concorda com isso. O engenheiro de alimentos, ele está ali capacitado e tem pensando em você conseguir otimizar a produção. Muitas vezes a redução de custo ela não vai na fórmula, ela vai no processo, ela vai em desperdício, ela vai em homologação de fornecedores, em você buscar fornecedores locais, reduzir frete, enfim. E aí, quando você troca esse fornecedor ali, você tem medo, porque eu trabalho com esse fornecedor de farinha há 200 anos. Como é que eu vou fazer? Faz um teste ali, aplica no exato. seu pão, chama o pessoal, aplica uma metodologia, né, adequada. É muita responsabilidade, né, do consultor. Depois que aquele produto der errado, você é o responsável ali por aquele produto que deu errado. Então, se você tem essa ferramenta, né, pode te dar aí mais segurança de que esse produto não perdeu qualidade, por que não usar? Né? E é um resultado que você pode usar para você deitar a cabeça no travesseiro à noite tranquilo e dormir, e para mostrar isso para a indústria também, ó, para a padaria. Né? Olha, eu fiz esse teste, tá tão bom quanto, a gente não vai ter problema. Depois a gente pode avaliar se a gente tem alguma oportunidade aí de redução de custo, de mudança nessa formulação. Então, dá uma segurança para o consultor também e para o cliente, né? É isso. E o consultor, ele tem essa responsabilidade em todas as etapas do processo. Por isso que uma das coisas que eu mais falo no curso é formaliza. Cadê o relatório técnico, né? O relatório técnico Relatório. ele vai te trazer uma segurança, Sim. porque você não lembra, gente. Você está trabalhando com dois, três, quatro consultorias ali, e aí você testou em uma, funcionou, no outro não funcionou, porque cada produto é um produto, cada processo é um processo. E aí você tem um relatório técnico, inclusive, do processo de análise sensorial, ele é assim, indispensável. Né, para você ter segurança, para formalizar e para amanhã ou depois, quando tem um problema, você fala, olha, nessas circunstâncias, a gente fez essa fórmula, esse resultado, e aí às vezes você vai até revisitar o que ele está fazendo, ele já mudou tudo. Exatamente. Até no o processo, né, de desenvolvimento de produtos, até perante a vigilância sanitária, não existe assim um critério muito grande de como você precisa formalizar isso. Não existe, né? Ele tem ali que você vai fazer o registro do produto, ou o comunicado de início de fabricação, é uma coisa tudo Posso simples, só mas fazer um é, parênteses? Se de desenvolvimento não tem, de sensorial é triste. Quando você pega a especificação do produto, vem aparência, aroma e sabor, como é que é a palavra? textura. Característicos. Característicos. É, Aparência característica, sabor característico, odor característico. E aí, o que é? Ai, gente, não, por não, favor, vamos fazer uma descrição sensorial bonitinha. ingrediente, quando você tem lá um aroma, ele é amarelo ovo, aí de repente chega um amarelo branco. Aí só pega a diferença, porque o cara que faz o recebimento, ele tá habituado, né? Fala, gente, mas parece que isso aqui não é dessa cor. Aí vai investigar, vai pegar a amostra, controle, não sei o quê, não, mas na especificação tá bem isso, cor, amarelo. Agora, amarelo ovo e amarelo branco, tudo é amarelo. Pois é. Exato.
E aí, como eles não têm isso, esse processo de formalização, fica solto. E aí, o que acontece? A gente vê produtos no mercado. Maionese que não respeita pH, um produto que tá velho, ranço, oxidado antes da hora, o shelf life não tá adequado, a pessoa não validou o sensorial durante o shelf life, não testou, né, a vida de prateleira, se o produto vai estar bom no dia 0 e no dia lá 180, não sei. O que a gente vê é muito isso, né? O produto que não está adequado, não teve esse registro, e aí, às vezes, né, o pessoal lá, ai, tô tendo um problema, não sei o que que é. Gente, como é que tá seu produto lá no final? Que a gente tá falando de validação, né? E o final? Exatamente. As pessoas se preocupam muito com validar a microbiologia, né? Se não cresceu nada diferente que não deveria. Mas e aí, né? O que acontece se um consumidor seu comprar aquele produto com 180 dias que tá horrível, que não tem nada a ver com o produto que você desenvolveu no dia 0? É, Isso perde. E uma vez que você perde um consumidor, né? É difícil nunca resgatar. mais. Não, ainda mais se a pessoa come um produto ali que tá ruim, se ela tá em família, deu pro filho, nunca mais, gente. Pode esquecer. E às vezes também o problema de você não ter mapeado isso, esse desenvolvimento ali do shelf life, essa validação de shelf life visando o sensorial, é que se você tem um problema, você não consegue saber onde foi. Porque se você fez um shelf life bem feito e validou, às vezes foi no transporte, no armazenamento, às vezes aquele mercado ali não é um mercado tão legal para você fornecer, porque o seu produto você garantiu que ele funciona bem, que ele, né, ele aguenta até o final. E aí você vai conseguir atuar no problema real, né? No problema de fato. Não fica perdido sem saber aonde que é o problema. É, exatamente. Facilita, inclusive, a vida do consultor, né? É, total. Eu, quando eu trabalhava, a gente recebia reclamação do saque, né? E de onde que veio? Onde que veio? Porque às vezes é muito no mesmo lugar, assim, tá vindo ali sempre. Quem que é que tá reclamando? É sempre a mesma pessoa? Falei, peraí, vamos ver o que que tá acontecendo. Aí às vezes você vai consultar a pessoa e fala, ah, onde que você guarda essa manteiga sua aqui? Ah, eu guardo em cima do balcão. Ah, Mas você não viu? então, Ó, manteiga na geladeira. Ah, mas fica dura. Mas aí, querida, tá fazendo 40 graus, né? aí não dá para te ajudar, né, minha amiga? Aquela briga, me ajuda a te ajudar, né? É. Mas é bem isso mesmo. E Tati, você quer dividir um pouquinho com a gente do seu curso, né? Que você tem de sensorial? As matrículas ficam abertas sempre? Você faz lançamento? Como é que é? O que vocês abordam lá? Porque eu acho que, né, o consultor, às vezes, ali a gente tem um módulo de sensorial no nosso curso também, mas é um sensorial onde a gente tem muito aquela filosofia, né? De a gente conseguir fazer com as ferramentas que temos, aplicar ali as regras básicas, né? De uma análise sensorial, visando ali uma alteração ou uma aprovação técnica que a gente tenha segurança. Mas a gente não aprofunda, né? Em todos os pontos, até porque isso dá um outro curso, né? Exatamente, é bastante coisa. Então, esse curso ele fica com as matrículas abertas sempre. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo, eu passo todas as informações. E é uma formação completa mesmo em análise sensorial. Até falei nos stories agora há pouco, antes de entrar em live, que aquele treinamento de 2016 que eu dei lá na empresa que você trabalhava, ele é a versão 0 da formação análise sensorial na prática, é o protótipo. Que legal. Em cima dele eu trabalhei, né, acrescentei mais coisas, mais exemplos, mais vivências depois de projetos que eu tive e virou a formação análise sensorial na prática. Lá tem métodos discriminativos, descritivos, afetivos, tem métodos mais modernos também, como métodos rápidos de caracterização de produtos, análise de dados de internet, de redes sociais. Aulas ao vivo com experiências, desafio na prática, que são cases reais que eu passo para os alunos resolverem. E muito na linha do que você falou, de trabalhar com as ferramentas que você tem, é um curso que você não precisa
de nada muito absurdo para conseguir colocar em prática. Então, por exemplo, as análises estatísticas eu ensino todas como fazer no Excel. Então, assim, não tem desculpa, sabe? É só mesmo colocar em prática. Muito bom. Não, a gente, né, no nosso curso a gente tem um módulo de sensorial, mas a gente ensina alguns testes, eu não lembro agora quantos exatamente, mas são aqueles indispensáveis, assim. Sim. O teste triangular ali para uma homologação de fornecedor, tudo aquilo que você precisa, o básico, né, para o consultor conseguir desenvolver o produto, que acaba que o consultor, às vezes, ele bate o escanteio e tem que correr para cabecear, né? Então, é uma vida meio que completa e ele precisa fazer tudo. Então, a gente traz ferramentas, muitas coisas que eu aprendi, né, lá em 2016. Depois a gente foi pesquisando e contratando outras consultorias. Então, a gente sempre que tinha uma consultoria externa, a gente ia acompanhar junto para saber como que foi feito, enfim, tudo isso. Então, também foi uma apanhada ali de vivências, né? Porque já são uns 10 anos aí trabalhando com indústria e desenvolvimento de produtos, é bastante tempo. E no desenvolvimento, no curso, né, do Zero à Prateleira, a gente ensina os nossos alunos, assim, do zero mesmo. Chegou ali um briefing, a pessoa que nunca trabalhou com desenvolvimento, ela está muito focada ali em manual de boas práticas, em dar treinamento, tudo que a vida do consultor, muitas vezes ela começa ali, né, nessas demandas, e aí a gente fala de desenvolvimento de produtos, análise de concorrente, embalagem, como é que você vai fazer o sensorial, como é que você vai fazer essa embalagem, como que você escolhe qual que é a embalagem que você quer, como é que você monta um protocolo de análise de shelf life sem ter uma superestrutura, uma estufa, tudo aquilo que muitas vezes a gente precisa, mas para que você consiga ter um termômetro ali se o seu produto vai estar bom, adequado, né, e atingir a expectativa do consumidor, que é o nosso foco. A gente fala também bastante de processo, de revisar processo, de como escolher ali, como mapear o seu processo, né? Eu tenho uma especialização também em gestão de projetos e processos, trabalhei bastante com gestão de projetos, em como fazer essa ponte, né, entre um time e outro ali, também gerenciando, como você conseguir ter esse engajamento, né? De você conseguir pegar o cara ali do chão de fábrica, o padeiro e o dono, e conseguir todo mundo colocar na mesma página e eles conversarem e a gente conseguir ter um produto de qualidade. Porque eu penso que acho que a minha missão é primeiro desmistificar o universo de alimentos industrializados, porque todo mundo acha que tudo que é industrializado é ruim, o produto não é saudável, vai fazer mal, você vai comer, vai morrer, e não é assim. Acho que as empresas precisavam se abrir mais, mostrar mais ali do seu universo, como é feito, com zelo, com cuidado. Porque as pessoas até se espantam, né? Que às vezes você vai fazer um molho de tomate e você começa o desenvolvimento numa panela. Fala, nossa, gente, mas eu faço um molho assim na minha casa. Pois é, gente. É isso. Mas temos tanques gigantes ali, processos, né? Mapeados, enfim. E trazer produtos com segurança. A gente vê hoje muitas marcas pequenas, né? Que estão ali se abrindo todo dia, marcas regionais estão crescendo. E às vezes você vê uma padaria mesmo, de repente ele está vendendo o próprio molho dele, rotulado, embalado e com problemas, né? Então, muita startup também da área de alimentos tem no seu corpo de funcionários pessoas que não são técnicas da área de alimentos. Os fundadores de startups de alimentos às vezes não são da área de alimentos e precisam de um suporte, né? E eu vejo no mercado que poucas pessoas estão capacitadas para dar esse suporte em pesquisa e desenvolvimento. Se você quiser fazer manual de boas práticas, você fala que quer, já aparece 3 na sua frente. Agora, esse conhecimento de pesquisa e desenvolvimento realmente pode ser um diferencial para a consultoria, né? Pode te tornar uma consultora diferente das demais, entregar um trabalho diferente e ganhar mais valor. E agrega valor na consultoria, exatamente, ganha mais, porque você sai do nicho, porque assim, ninguém te ensina a desenvolver produto. Quem sabe desenvolver produto aprendeu igual eu. Tive pessoas maravilhosas aí no meu caminho que me ensinaram, né? Mas foram 10 anos ali acumulado de experiências e trabalhando em indústrias e uma vida bem, né, bem punk de indústria mesmo, de você conseguir aprender. Mas isso não te ensina, né? Ninguém te ensina a desenvolver produto. E aí a gente hoje, a gente tem
né, a Alimentec enquanto curso, mas a Alimentec também, curso de treinamentos, quanto consultoria. Então, a gente também faz consultoria. E, às vezes, somos acionados para corrigir e arrumar produtos que já estão no mercado, que não foram desenvolvidos, né, não olharam os critérios técnicos ali na hora de desenvolver o produto. E o lance da startup, ele é um pouco perigoso no sentido de eles têm uma gestão de projeto ágil ali, né? Então, métodos Scrum, enfim, são métodos que o conceito é você vai desenvolvendo o produto e tudo ao mesmo tempo vai acontecendo. Você não tem ali um processo muito certo. Mas quando a gente fala de alimentos, a gente tem que pensar e tomar cuidado porque você pode matar uma pessoa, gente. Então, é muito sério, né? No quesito de segurança, enfim. Ou você pode acabar com a sua marca, com o seu produto, porque se ele chegar lá no consumidor tá mofado, tá, enfim, estragado, um gosto de óleo velho, sei lá, que é o Nossa, que é eu não sei se você tem reparado nesse movimento, mas vejo muitos produtos de startup que lançam versão 2.0, 3.0. Nova fórmula, é muito utilizado como um claim ali, né? Um apelo de venda positivo, mas às vezes foi uma correção. Exato. E assim, até um amigo estava aqui final de semana e ele comprou, acho que 300 panetones de uma fábrica de Goiânia. Eu não vou saber dizer qual que é, mas é uma produção local. E ele falou, olha, Luciana, desses 300, eu acho que tinham 30 panetones que estavam mofados. Você fala, 30 é pouco. Não, gente, é 10%, é muita coisa. Panetone mofado antes do Natal, não existe isso, né? Então, precisa ter um processo de qualidade, mas também um processo de desenvolvimento, porque é algum ajuste que a gente pensa, às vezes, de desenvolvimento só na fórmula ali, no ingrediente, mas um desenvolvimento no processo. Né? Dar uma olhada no processo, a gente colocar alguma etapa a mais, ou tirar uma etapa que está desnecessária, e aí você mapear e entender, né? Perfeito, isso mesmo. E aí ele falou para mim, ele, olha, você nunca mais eu compro. E realmente acontece, né? De você de perder um super cliente. E aí vai falando mal de um pro outro, porque a notícia ruim, ela espalha, Corre, né? ela corre. Mas então, Tati, é isso. Muito obrigada. Quero te agradecer muito, viu, pela sua disponibilidade. Foi incrível conversar com você, assim, ao vivo, né? Depois de tanto tempo, que a gente só se fala ali por direct, chega mais no WhatsApp. Mas eu sempre tô te acompanhando. Eu adoro seus projetos, adoro tudo que você compartilha desse universo sensorial. Acho incrível. É uma ferramenta que, olha, tira a gente de um patamar e eleva para outro quando a gente usa. Né? Então, você ser um profissional que desenvolve produto com ferramentas de análise sensorial, gente, você vai conseguir sair, levar sua consultoria ali para um outro patamar de qualidade, de você pegar valor, né? De ter qualidade ali, valor agregado no seu trabalho, né? No seu produto. Com certeza, muito. Muito obrigada, viu, Rô? Foi um prazer para mim também falar com você assim ao vivo e a cores de novo. E eu tô adorando também os conteúdos de vocês nas redes, os vídeos principalmente, desmistificando, né, que você coloca no formato Reels. Muito bom mesmo. Então tá, gente. Obrigada por todo mundo que compartilhou. Eu vou salvar a live, tá, Tati? Vou postar aqui também depois no nosso perfil e aí eu marco lá você. Brigadão e um beijo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.